Tudo bem? Vamos iniciar os estudos da unidade 4. Vamos trabalhar com 4 aulas nessa unidade 4. A primeira delas, vamos tratar de um assunto, um dos mais importantes da programação PL/SQL, que é a parte de Procedure, que é o principal código PL/SQL que nós armazenamos dentro do banco de dados. Então eu vou mostrar como nós criamos uma Procedure, como nós identificamos os erros, tratativas de erros, como utilizar um comando select, os parâmetros de entrada, que é o in, parâmetros de saída, que é o out, como executar via SQL+, como executar através de um bloco PL/SQL anônimo, um objeto que a gente cria no banco de dados através de uma Procedure. Na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com as functions, as funções, um objeto muito útil, com menor utilização em relação às procedures, mas muito útil, tá? Então, vamos diferenciar a função de uma procedure, né? Vou frisar bastante com vocês que toda função é obrigatório o retorno de um valor, tá? Então, vou mostrar como fazer isso daí, vamos analisar a sintaxe de criação de uma função e depois vamos executá-la através do bloco PL/SQL e principalmente através de um comando select, que é o grande diferencial que nós temos quando optamos por trabalhar com as funções, tá? Utilizar dentro de um select, dentro de um insert, dentro de um update, dentro de um delete, por exemplo, ok? Na nossa terceira aula, vamos tratar um assunto muito importante, que é a tratativa das exceções, ou seja, dos erros que podem acontecer dentro dos blocos PL/SQL, tá? Então você pode fazer um select, por exemplo, que não vai encontrar determinada informação. Isso para o Oracle é um erro. Cai numa área do bloco PL/SQL, que é uma exceção, e aí se nós não tratarmos isso daí, vai vir um erro em inglês lá para a interface do usuário final. Isso não é uma coisa interessante para o nosso usuário final. O importante é sempre nós tratarmos esses erros. Vou diferenciar vocês a diferença do dbms output.putline para o Raise Application Error, que tem um intervalo de erros que vai de 20.000 até 20.999. Tá? Então nós vamos entender quando usar um, quando utilizar o outro recurso para dar display em tela de erros. Ok? E vamos finalizar o nosso estudo com a parte da execução de objetos, ou seja, execução de procedures e de função. Tá? Como executar via SQL+, como executar via bloco PL/SQL, como executar através de outras procedures, por exemplo, e eu vou fazer uma demonstração utilizando uma ferramenta da Oracle chamada Oracle Forms, uma ferramenta gráfica, que eu vou fazer uma procedure de banco com passagens de parâmetros do tipo in e do tipo out, e lá no Forms simplesmente eu vou executar esse objeto que está no banco, essa procedure, para vocês verem a interação de uma ferramenta gráfica com o código PL/SQL armazenado no banco de dados. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.